Os amazonenses viveram dias de terror durante janeiro e fevereiro no estado, com o colapso nos hospitais e a crise do oxigênio vitimando centenas de amazonenses. E, durante a crise, o governo do Amazonas não conseguia controlar o caos que a pandemia causava, com a falta de uma gestão efetiva ocasionando a morte dos pacientes e o luto eterno das famílias. Poucas semanas após a explosão de casos, o governador do Amazonas chegou a afirmar que o estado já estava vivendo o pós-pandemia, como se a Covid já estivesse controlada no estado, apesar dos óbitos pela doença seguirem altos no Amazonas, até os dias de hoje. Após a fala de pós-pandemia dada pelo governador, agora ele parece ter mudado o seu tom, emitindo uma nova opinião acerca da pandemia no estado. Durante uma reunião onde o governo flexibilizou ainda mais os serviços não essenciais, mesmo com o estado ainda na fase laranja, ele agora afirma que teremos terceira onda no Amazonas. A declaração vai na contramão das falas anteriores de Wilson Lima, que afirmava que o estado já havia superado a pandemia e, com isso, já estaríamos vivendo o pós-pandemia. Acerca da terceira onda, o governador se posicionou culpando a população pela terceira onda, com as medidas de fiscalização do decreto de não circulação propostas por Wilson Lima não surtindo o efeito esperado. Durante este evento, que flexibilizou as atividades no Amazonas, uma empresária interrompeu o discurso de Wilson Lima e fez duras críticas à gestão do governador, alegando que o mesmo já devia estar se preparando, já que ele já sabe da existência de uma possível terceira onda. Começa a aumentar a produção de oxigênio para que não falte. É o senhor que tem que se precaver, não nós. O governador argumentou não ter como justificar aos órgãos de controle os altos investimentos que isso traria, apesar de algumas compras do governo durante a pandemia terem sido feitas com dispensa de licitação. Ainda na fala, o governador revelou ter descoberto antes dos amazonenses que faltaria oxigênio no fatídico dia 14 de janeiro, que foi o ápice do colapso nos hospitais do Amazonas. No dia 13 de janeiro, foi o pior dia, enquanto governador e também enquanto ser humano. Quando me ligaram, 10 da noite, disseram o seguinte: governador, o senhor precisa vir agora aqui para o CCC. O pessoal da empresa que fornece oxigênio está dizendo que o consumo está aumentando muito rapidamente. Começaram com uma previsão lá no início da tarde, que seriam, naquele dia, iríamos consumir 45 mil metros cúbicos de oxigênio. E aí foi aumentando para 50, 60. No final do dia, chegaram a uma conta de 75 mil metros cúbicos. E aí, no final do CCC, a empresa disse assim: governador, amanhã não tem oxigênio para fornecer, para abastecer os hospitais. Agora, o estado terá semanas decisivas contra a Covid-19 no Amazonas, com a flexibilização proposta pelo governo, liberando serviços no qual geralmente aglomerações são vistas. Com os leitos do Amazonas tendo lotação próxima atualmente de 80%, o governo do Amazonas já imagina ser a hora de flexibilizar serviços, por conta das pressões sofridas pelo setor comercial do estado. E mesmo com uma terceira onda já sendo prevista pelo governador, na última semana, cilindros de oxigênio dos hospitais de Manaus foram doados para outros estados, podendo causar o mesmo problema visto no início de 2021. Caso esse cenário se repita, o governo do Amazonas, diferente da segunda onda, não poderá usar a justificativa que deu na crise vista em janeiro e fevereiro, tendo em vista a antecedência a qual a terceira onda vem sendo avisada. Vale lembrar que na segunda onda, a empresa fornecedora do oxigênio afirma ter avisado o governo do Amazonas com tempo de sobra para que um plano de emergência fosse organizado, o que não foi feito. Caso a terceira onda da Covid-19 se confirme no Amazonas, novas filas nos cemitérios de Manaus já são aguardadas, pois uma nova explosão de óbitos pode ser desencadeada, caso seja relativizada pelo governo do Amazonas.